Será que Deus nos abandona nos momentos difíceis? Será que Ele tem um propósito maior em meio a tanta dificuldade? Por que eu enfrento tantos problemas? Eu tenho certeza que algum desses questionamentos já passou pela sua cabeça. E eu quero te convidar a você ficar aqui comigo, que eu vou te mostrar por quê. O que acontece? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai saber a resposta. E te convidar a você fazer parte do meu canal, se inscrever, Priscila Rodovalho Cunha, e ativar o sininho e não ficar de fora de todo o conteúdo novo, todo o material novo. Toda semana tem um vídeo novo para você agora, tá bom? Então vamos lá? Eu quero falar com você sobre, parece um pouco clichê, mas quero começar te dizendo que nós não viemos nesse mundo por acaso. Todos nós viemos nesse mundo por um propósito. Não sei se você acredita nisso, mas a palavra de Deus está lá em Jeremias 1,5. Eu vou começar lendo, diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. E eu quero dizer que eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando, mas o que eu sei é que você nasceu por um propósito, você não é fruto do acaso. Eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado aí e que o inimigo tem colocado na tua mente que você não vale nada, de que você é fruto do acaso, que você só veio nesse mundo para sofrer. Isso não é verdade. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, você precisa acreditar nisso. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as tempestades, olhamos para as nossas debilidades, olhamos para as nossas fraquezas e julgamos. É impossível passar, né, pular aquele rio. É impossível eu mudar de nível na minha vida, é impossível eu conquistar algo grande na minha vida, tudo dá errado na minha vida, tudo que eu fiz até hoje só dá errado. Por quê? Porque eu quero dizer para você que Deus tem um propósito nisso. Se as coisas ainda não aconteceram, você precisa se apegar a Deus, você precisa se fortalecer, você precisa dizer: Senhor, renova a minha mente, renova o meu interior. Senhor, que as escamas dos meus olhos caiam e que eu possa enxergar o que eu preciso mudar em mim para que eu receba as chuvas de bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu quero dizer para você, você sabia que Deus conhece todas as suas debilidades? Você sabia que Deus conhece todas as suas fraquezas antes mesmo de você conhecer? E você sabia que Deus te ama mesmo sabendo das suas fraquezas? Deus te ama mesmo sabendo de todas as suas debilidades. Aí você vai falar assim: como assim? Como é que Deus sabe das minhas fraquezas? Como é que Deus sabe de todas as minhas debilidades? E Deus ainda tem um propósito na minha vida? Eu sou, zero à esquerda, eu sou um loser, nada dá certo. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Isso é uma mentira que o inimigo tem tentado plantar na tua vida. Sabe para quê? Para que você não persista, para que você desista, para que você se torne um amargurado, para que você se torne refém dos teus pensamentos. E eu não sei se você lembra, mas você lembra de Moisés, a história de Moisés? Moisés passou por muitas dificuldades. Primeiro que Moisés, quando nasceu, a sua mãe teve que colocar ele no rio Nilo para protegê-lo, e ele foi tomado pela filha de Faraó, foi cuidado por ela, porque todo primogênito estava com decreto de morte. E aonde que Moisés cai? Na casa de Faraó para cuidar, para ser cuidado, né? E o que acontece? Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus cuidou de Moisés o tempo todo. E depois, olha o que acontece lá na Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Então, quando Moisés o egípcio vai para cima dos irmãos hebreus dele, ele sabia que ele era hebreu, né? Ele tinha descoberto, ele vai e mata o egípcio e ele tem que fugir do Egito por causa disso. E ele vai, né, para fora do Egito e fica um tempo fora. Naquele tempo Deus fala com ele, Deus chama Moisés, Deus mostra que Moisés tinha um propósito. E Moisés, ele falou o quê? Senhor, eu já passei por tantas dificuldades. Senhor, eu como? Senhor, quem sou eu? Senhor, eu nem falo bem, como é que eu vou libertar um povo no Egito? E muitas vezes, eu já pensei assim, muitas vezes, lá no início do meu ministério, eu tinha dúvidas se Deus tinha me chamado. Eu sou filha de pastor, cresci no lar evangélico,
Mas por um tempo eu não acreditei que eu tinha um chamado. Por um tempo eu duvidei, por um tempo eu disse não para Deus. E Deus sempre me incomodava. É engraçado que eu ia para todos os lugares, eu viajava para todos os lugares, eu tinha amigos fora da igreja e meus pais nunca, nessa época, falaram, a escolha é sua. Até 18 anos eu era obrigada a vir na igreja, querendo ou não. E meu pai sempre falou, cuidado com as escolhas que você vai fazer na tua vida. Até 18 anos eu sou responsável, até espiritualmente. Depois, as suas escolhas vão ser... Você é responsável pelas suas escolhas no mundo espiritual. Então, depois de 18 anos, se você escolher errado, eu não vou poder mais te proteger. E aquilo mexeu muito comigo, eu tinha aquilo plantado no meu coração. Mas por um tempo eu fugi também. Por um tempo eu falei, eu não sou capaz, por um tempo eu não quero, impossível. E eu ia para alguns lugares, viajava. Eu lembro de um ano novo que eu passei e eu estava fora da igreja, eu fui conhecer o mundo. E naquele ano novo eu não estava passando de joelhos, como era a tradição na minha família. E aquele dia foi um dia muito ruim. Eu estava no melhor lugar que todo mundo gostaria, mas eu estava infeliz. Por quê? Porque eu estava fugindo do meu propósito. Porque eu estava arrumando todas as desculpas possíveis para não cumprir o meu propósito. E aquele dia Deus falou comigo, você está no melhor lugar, onde todo mundo quer estar, mas você está infeliz. Aqui não é o teu lugar. E quando eu voltei daquela viagem, eu procurei o meu pai, os meus pastores, e falei, eu quero servir. Eu quero cumprir o propósito que Deus me deu. Eu vou vencer as minhas limitações. Eu vou vencer as minhas dificuldades. Cumprir o propósito é do jeito de Deus e não do nosso. E eu queria cumprir o propósito do meu jeito. Até o dia que eu entendi. Ou eu entrego a minha vida na mão de Deus, entrego meu coração, os meus sonhos e falo, Senhor, eu estou disposta a cumprir o propósito. Eu poderia ter cumprido o propósito fora de Brasília. Ai, Senhor, me manda para uma praia. De vez em quando meu marido brinca, Senhor, é meu sonho ser pastor numa igreja, numa cidade de praia. Mas Deus quis que eu fosse pastora em Brasília. É aqui que está o meu propósito. É aqui que eu vou cumprir o meu propósito. E eu quero desafiar você. Não fuja do seu propósito. Não deixe que as adversidades, não deixe que a tua mente, os teus pensamentos te afastem do teu propósito. Não fuja. Deus te formou no ventre da tua mãe para cumprir o propósito. Aceite, tome posse. Tome posse do seu propósito. Romanos 5, 3, 4 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Gente, toda a tribulação que você está passando, não sei qual é a tribulação, qual é a dificuldade que você está vivendo hoje, mas ela produz perseverança. Permaneça firme, porque depois que passar a tempestade, a tribulação, vão vir os ventos bons, vão vir as bênçãos na tua vida. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Então você precisa passar pela tribulação e esperar para que seu caráter seja aprovado e para que venha a esperança. Então entenda algo hoje, a força do propósito é muito maior do que a sua intenção, que a sua resistência é muito maior do que as adversidades que você enfrenta. Se for escrito por Deus lá atrás, não há força maligna que possa ir contra. Entenda uma coisa, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. Mas você precisa ter certeza disso, você precisa tomar posse dessa palavra. Não permita que ninguém roube, não permita que os teus pensamentos roubem, não permita que o teu coração, como que eu vou dizer para você? Sabe, você vê muito o que acontece no natural. Tire os seus olhos do natural, olhe para o espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. O mundo é um mundo espiritual, esse mundo aqui não vale nada. Tanto que a nossa vida vale depois a vida eterna. Então viva hoje cumprindo aquilo que Deus tem para você. Não importa a adversidade que você está vivendo, não importa o desafio que você está vivendo, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E eu quero te encorajar a encarar as adversidades como uma oportunidade para o crescimento da tua fé. E eu quero que você coloque nos comentários quais são as adversidades que você está vivendo. Encare elas, liste elas. Essas adversidades não vão mais roubar o meu tempo, não vão mais colocar medo em mim. Essas adversidades não vão tomar conta do meu coração. Essas adversidades não vão tomar conta da minha mente. Essas adversidades não são maiores do que a minha fé. Eu fortaleço a minha fé, eu renovo a minha fé, porque Deus é comigo, porque eu tenho um projeto, porque Deus tem um projeto na minha vida, porque eu nasci por um propósito. Amém, querido?
É isso. Eu quero deixar essa palavra abençoada para você. E lembra, conecta no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para toda semana você receber conteúdo novo. Fica com Deus e até mais.